Mas o que é que nós fizemos para realmente acontecer uma situação destas? Pronto. Porque nunca na minha vida pensava ou idealizava, não sei. Fiquei sem saber o que é que havia de fazer, fiquei sem saber o futuro, nada, não tínhamos informação nenhuma. A nossa primeira reação foi de choque, nós não esperávamos absolutamente, não é? Não tínhamos ninguém surdo na família, inclusivamente não tínhamos nenhuma ligação com ninguém surdo, não tínhamos qualquer concepção de como é que poderia ser a vida relacionada com a surdez, não tínhamos acesso à língua gestual, portanto, de repente surgiram imensas dúvidas. Como é que vai ser o futuro do Tiago? Inclusivamente, como é que o Tiago vai pensar sem uma voz? Não é? Estes foram os nossos primeiros pensamentos e o nosso primeiro grande vazio em relação à surdez do nosso filho. E lembro-me de sair do hospital e estar uma associação, para ajudar uma associação de surdos, uma banca, que a senhora abordou-me e eu lavei-me em lágrimas à frente da mulher, porque tinha acabado de descobrir que o meu filho é surdo e aquilo de repente fez tudo tanto sentido a ver outras coisas no mundo que nos ultrapassam. Enquanto que antes havia uma ignorância só em relação ao assunto, o primeiro receio que tivemos foi como se o nosso filho pudesse não nos pertencer pela circunstância auditiva dele, como se todo o universo que lhe dizia respeito fosse imensamente afastado do nosso e não conseguíamos perceber qual era essa ponte. Os nossos sentimentos eram de revolta e de confusão e principalmente um grande desconhecimento sobre o assunto. Quando eu nasci, eu era ouvinte. Depois, aos 2 anos de idade, eu fiquei surdo, porque eu tinha uma doença que era meningite e fez-me ficar surdo. Os meus pais ficaram surpresos, porque eu, quando me levavam para a escola, os meus pais chamavam por mim, Zé Luís, que é o meu nome, e eu não olhava para trás, seguia em frente, ficaram na dúvida e levaram-me ao médico. Depois no médico tiveram a analisar, a ver e perceberam que eu era surdo dos 2 ouvidos, mas de graus diferentes, mais de um lado do que do outro. E o médico disse, isto é uma situação irreversível, vai ficar sempre surdo. Como é que eu fiquei surdo? Bem, eu tenho um irmão surdo, que é mais velho, tenho um primeiro irmão que é ouvinte, o segundo que é surdo e o terceiro que sou surdo e nasci naturalmente devido a uma doença durante a gravidez. Esse meu segundo irmão, devido à doença, ficou surdo e eu também, e nasci naturalmente. Aos 6 meses de idade, quando ele brincava num parque, em casa, na sala, e eu e a mãe descobrimos realmente que algo não se passava bem com o Fábio. Nós sabemos da surdez do Tiago quando ele tinha 4 meses. Tínhamos começado por fazer aos 2 meses um rastreio normal, auditivo, no hospital, que deu não conclusivo. O conceito de rastreio já existe há muitos anos, mas era feito com bases em testes comportamentais e observações de reflexos que o bebê tinha ao nascimento. Esses testes eram extremamente subjetivos e muito pouco fiáveis em termos do próprio diagnóstico. Ele via tudo, ele sentia tudo muito... E então olhavam logo. Olhava e eles diziam para nós, são doidos, a criança não é nada surda, Pronto, e em Aires Verdes é que fizemos o audiograma e deu realmente que o Fábio era surdo. Hoje é possível recolher ecos, respostas do ouvido a um estímulo auditivo e, através desses ecos, conseguir perceber se efetivamente o bebê tem uma audição normal ou não tem uma audição normal. E se não ouvir bem, então deverá passar a uma segunda fase em que há métodos exploratórios já muito mais precisos e que vão permitir, quantificar e determinar exatamente o grau de perda de audição. Ele fez este exame a dormir. Este exame competia medir a frequência das ondas cerebrais em resposta ao som. E foi neste exame, aos 4 meses, que descobrimos que o Tiago tinha uma surdez profunda, bilateral. O déficit auditivo não se caracteriza em termos percentuais. Existem perdas ligeiras, perdas moderadas, perdas severas e perdas profundas e até mesmo totais. Depende muito do local da lesão da perda. Poderá ser a nível do ouvido externo, poderá ser a nível do ouvido médio, poderá ser a nível do ouvido interno ou mesmo das vias auditivas. Para vos dar um exemplo, a perda ligeira não tem grandes repercussões em termos de comunicação. A mais de 1 metro ou 2 metros de distância, as pessoas vão ter mais dificuldade em compreender o que o interlocutor está a dizer. O interlocutor tem que falar bastante alto e perto.
porque senão a outra pessoa não irá compreender o conteúdo da mensagem. Pode falar à intensidade que quiser, que a outra pessoa não irá nunca compreender a mensagem. Que efetivamente as pessoas não conseguem ouvir rigorosamente nada. E o que é uma audição normal? Estamos sempre a compará-lo à média de pessoas normo-ouvintes de 18 anos, que supostamente terão uma audição normal. Quando nasce uma criança surda numa família de ouvintes, as questões e os desafios colocam-se logo. Porque há muito pouca informação e nós começámos a procurar o que é que havíamos de fazer da nossa vida. Nós hoje sabemos que a grande maioria das crianças surdas, 90 a 95% das crianças surdas, nascem em famílias de ouvintes. E, portanto, o acesso a um ambiente que lhe seja linguisticamente adequado, culturalmente adequado, muitas vezes é difícil. Coisas que nos passaram pela cabeça na altura, como é que ele pensa, como é que ele age, como é que ele ganha conhecimento do mundo. A surdez não implica que haja déficits cognitivos. O problema do que está em causa é a incapacidade que houve de se proporcionar interlocutores adultos, porque nós aprendemos com os pais. E há aqui preciosos anos perdidos na infância das crianças surdas em que a mãe e o pai não sabem de facto comunicar com os filhos em casa. Os filhos têm ali um nicho linguístico na escola em que podem falar com mais pessoas, mas em casa não há. No fundo, o sistema auditivo funciona como se tivéssemos uma zona do cérebro que tem que ser estimulada, que tem que ser desenvolvida, e para que ela seja desenvolvida, para adquirir as tais capacidades auditivas, ela precisa de um microfone. E o microfone é o ouvido. Se esse microfone estiver deficitário, se estiver completamente destruído, não existe entrada de sinal, não existe entrada de som, não existe entrada de fala, e o cérebro, as zonas do cérebro não se vão desenvolver e, portanto, nunca existirá capacidade auditiva. Para estas famílias, há a própria vivência de ter uma criança com deficiência. E, portanto, é importante que os ambientes educativos possam proporcionar às crianças alternativas. Começámos rapidamente a tentar superar esse assunto e começámos a entrar em contacto com uma série de pessoas, com a Associação Portuguesa de Surdos, começámos muito rapidamente a procurar uma forma de aprender a língua gestual portuguesa. A, B, C, D, E, O nome de língua gestual que me deram foi assim Fábio, porque, ou seja, ou é Fábio e depois sou implantado. Depois passou um tempo, chamaram-me assim, que eu é Fábio, e depois, porque eu estava sempre a mexer o cabelo para trás. O nome gestual é uma característica que é dada a uma pessoa através de uma característica, seja física, uma coisa que seja mais visual, que é dada através de um gesto, é essa mesma pessoa, e a partir do momento que essa pessoa é batizada com esse mesmo gesto, acaba por ser espalhado aos restantes surdos, não é? Com quem essa pessoa convive, que lhe foi atribuído aquele mesmo gesto e será sempre associado àquela pessoa. O meu nome gestual é careca alto. Porquê? Porque sou careca e sou alto. Ao ver uma pessoa que tem, por exemplo, o nome de Tiago e ver um outro que também se chama Tiago, para não repetir e para não sabermos, e neste caso definir qual é um e qual é outro, podia surgir dúvida e então nesse caso a necessidade dos nomes gestuais também partiu por aí. O meu nome gestual é assim, porque dizem que eu movimento muito os meus olhos quando penso. No caso do Cristiano Ronaldo, o nome gestual que lhe foi atribuído foi este. Porquê? Porque ele normalmente utiliza um brinco e tem umas pernas assim longas que corre muito. Visualmente o que chama a atenção é a pala e então o nome gestual que foi dado foi este. No caso de Fernando Pessoa, foi este. Varia de país para país, cada país tem a sua língua gestual. No nosso caso, a língua gestual portuguesa é uma língua visoespacial, em que o espaço é tridimensional. A produção da língua gestual não é única e exclusivamente feita através das mãos. As mãos, sim, é o que realça mais, sem dúvida, e que a maioria das pessoas acaba por achar que é só as mãos, basta só mexer as mãos, mas não é só mexer as mãos. É sim a mão, toda a configuração que envolve a mão, o movimento corporal, a expressão facial e a própria localização de onde, neste caso, onde o gesto é feito.
Vulgarmente é conhecido por alfabeto manual, apenas um suporte, porque é utilizado esporadicamente em situações de nomes de pessoas, nomes próprios, que não tenham um nome gestual associado, ou então nomes de localidades, cidades, que não sejam com frequência utilizados. E nós começámos a procurar o que é que havíamos de fazer da nossa vida. Descobrimos os implantes cocleares, descobrimos a língua gestual, descobrimos os aparelhos auditivos. O ouvido serve para ouvirmos, mas não é com o ouvido que efetivamente nós ouvimos. Nós ouvimos com o cérebro. Em vez de 25 mil células dentro do ouvido, nós passamos a ter 5 ou 10 mil células. E vamos ter que veicular toda a comunicação, toda a informação, através desse número reduzido de células, para que a informação chegue ao cérebro. Isto é algo complicado, mas que os aparelhos auditivos, mesmo por estimulação acústica, conseguem fazer até um certo ponto. Felizmente, na grande maioria dos casos, nós vamos poder usar estimulação acústica porque existem células sensoriais residuais funcionais e que nos permitem fazer com que a informação chegue ao cérebro. Mas há uma percentagem mínima de perdas de audição em que os resíduos auditivos são extremamente diminutos e que não é suficiente ou não são suficientes para fazer veicular a informação em direção ao cérebro. É então que vamos utilizar a estimulação elétrica, o chamado implante coclear, em que vamos colocar um elétrodo dentro do ouvido interno e estimular diretamente o nervo auditivo. O aparelho, consigo ouvir, mas se eu não tiver o aparelho... Era a primeira vez que uma criança em Portugal recebia um implante coclear. A idade de implantação é crítica. Se eu tiver uma criança que nasceu surda, ela só poderá ser implantada até uma certa idade. E então diziam-me a mim, como chegaram uma vez a dizer, que quando o Fábio tivesse 18 anos, ele depois decidia o que é que queria fazer. Se ficava surdo ou se queria fazer um implante. Mas essas pessoas não sabiam. E o cérebro necessita de um período ótimo para o seu desenvolvimento e para ter a sua moldabilidade, a sua chamada plasticidade, capaz de tratar toda a informação auditiva. Se a estimulação não é feita até uma determinada idade, já não vale a pena fazer outro tipo de estimulação, porque efetivamente as zonas do cérebro que eram destinadas a ouvir passam a ser ocupadas por outras funções, tais como, por exemplo, a visão. A visão acaba por ocupar grande parte da zona auditiva que tinha e que estava reservada no cérebro. A partir daí, não consegue aprender a falar. E teria que haver uma decisão. E essa decisão, como competia-me a mim, à mãe do Fábio, a família, não é? Não era o Fábio, porque é pequenino. Não deram-me essa dizer, pois olha, queres ser surdo? Ou queres ouvir? Não, nasci surdo. E os meus pais quiseram pôr o implante, ou seja, nasci implantado. Comecei a habituar a essa vida. Imaginem quando nós estamos a aprender uma língua estrangeira, não a dominamos, por exemplo, o chinês ou o árabe. Nós não a dominamos e quando ouvimos soa-nos um som estranho, mecânico, artificial. Ora, se nós aprendemos a língua e dominarmos a língua passado algum tempo, acabamos por nos aperceber que efetivamente o som é perfeitamente natural, a fala é perfeitamente natural e a língua que nos parecia totalmente estranha é-nos perfeitamente familiar. É um pouco a mesma coisa que acontece quando estamos a aprender a ouvir com um implante. Eu, para ouvir bem, tenho que conhecer uma pessoa, ou seja, na primeira vez que eu estou com essa pessoa, se calhar não consigo perceber tão bem como à quinta ou à sexta. Parece que os shows entram e, ou seja, tenho aqui uma programação que diz, olha, essa pessoa fala assim, 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 a outra dá a entender, ou seja, eu quando estou com essa pessoa já sei. Ele será sempre surdo, mas tem as tais diferenças. Ele tem capacidades auditivas. Um surdo que nasceu surdo e que nunca foi reabilitado do ponto de vista auditivo, ele não tem capacidades auditivas, ele não tem qualidade da sua audição. Ou seja, para ir para a praia, para ir para a piscina, tenho que tirar o aparelho, aí tenho que ler pelos lábios porque não ouço mesmo. Quando os pais vêm ter comigo, estão sempre na expectativa de que eu vá ensinar as crianças a falar. E de preferência quando são crianças, não é? Existem metodologias mais viradas para as questões da língua gestual, existem metodologias muito viradas para as questões da oralidade. É preciso adequar as metodologias e as filosofias ao país que temos e às realidades que nós temos.
Assim, eu entendo que o trabalho da terapia da fala, que começa com as crianças muito pequeninas, de preferência com meses, deve ser adequado à realidade da família, à realidade da comunidade e às aspirações dos pais. Começámos muito cedo por aprender a língua gestual portuguesa. Começámos muito cedo por passar a língua gestual portuguesa ao Tiago. Isso fez-lhe um bem imenso, fez-lhe crescer imenso, fez-lhe ter noção de si mesmo, ter um nome, ter uma identidade. Vai. Ainda não tinha entrado na escola de surdos, estava ainda com ouvintes, ia brincar no recreio com as outras crianças, sentia-me discriminado, à parte. Mas não sabia porquê. Havia sempre uma pessoa ouvinte que me punha à parte. Eu via os outros meus colegas a brincarem no recreio e eu não. Eu tinha sempre uma auxiliar que tomava conta de mim, que estava sempre colada a mim, todos os dias. Eu não brincava e sentia muito incomodado e enervado com a situação, porque sempre que eu saía daquele local, ela vinha-me agarrar no braço e pôr novamente ali. Não sabia se era por ser surdo, não tinha qualquer ideia. E depois, quando falava com a minha mãe, eu não conseguia lhe explicar a situação, porque não havia comunicação, não lhe conseguia explicar. A minha mãe não me percebia e eu acabava por desistir. A questão é que há períodos críticos para a aquisição da linguagem e nós sabemos que quando as crianças não lhes é proporcionada alternativas para desenvolverem essas etapas do desenvolvimento cognitivo, depois há falhas a nível da capacidade de pensar e de se expressarem. A primeira língua dos surdos é a LGP, que eu adquiri. E cresci com a língua gestual, entre os mais velhos ia aprendendo, ia comunicando, tinha o meu irmão. Se o Nelson era meu irmão, eu nem me apercebia. No meio de tantos alunos, eram mais de 100. Entre tantos alunos, a comunicação diária era feita em língua gestual, íamos aprendendo, muitas vezes oralizávamos, mas o significado da comunicação nós não tínhamos, era adquirida, era a língua adquirida. E era assim dentro da escola, era um mundo dos surdos mesmo. E cresci. E os meus pais, a comunicação com eles não existia. E porquê? Porque eu fui ficando em Portugal durante 3 anos, fui ficando. Os meus pais estavam em Angola, trabalhavam, iam pagando as despesas da escola para o nosso cuidado, os 2 filhos, iam pagando, iam ter esse esforço todo. E esse sofrimento e o carinho, o contacto connosco, os filhos, não existia. Era feito por carta, correspondência, e se queriam apenas saber se nós nos portávamos bem, como é que era o Natal, como é que era a escola. E ao longo desses 3 anos... A primeira vez que os meus pais chegaram, que aterraram em Lisboa, na escola, chamaram-me, fiquei todo vestido, todo aprumado, levaram-me pela mão. Quando se abriu o portão, eu vi o Nelson, o meu irmão estava lá, os meus pais todos contentes, e eu pensei, os meus pais, mas não havia comunicação, não havia. A intervenção precoce condiciona não só o desenvolvimento da fala, mas também o desenvolvimento da linguagem e tem muitas implicações até mesmo no desenvolvimento cognitivo. Porque a criança surda é uma criança, do meu ponto de vista, é um ser de linguagem e é potencialmente uma criança bilingue, com a possibilidade de aprender 2 línguas. E quanto melhor ela aprender a conviver entre estes 2 mundos, o mundo dos surdos e o mundo dos ouvintes, mais fácil vai ser ter uma vida em que se sinta realizada. Quando os pais vêm ter comigo e temos que projetar em conjunto aquilo que vamos trabalhar e como é que vamos organizar o futuro de uma criança, temos que olhar a longo prazo. Porque a surdez é um problema de comunicação. Quantas vezes nós, que até falamos bem, ouvimos bem, também não nos entendemos. Sendo a comunicação um ato relacional básico da sociedade, e ninguém consegue viver bem em sociedade, nem integrar-se em sociedade sem esse ato relacional que é a comunicação, seja ela de forma que for feita, temos que dar meios a essa criança que está à nossa frente para promover uma forma de comunicação, seja ela qual for. Temos que dotar essa criança do maior número de ferramentas possível e sobretudo, personalizar o tipo de intervenção que nós vamos criar na reabilitação auditiva. Quando trabalhamos com uma família, essa família não é igual, nem essa criança é igual à outra família que acabámos de ter anteriormente. Tem circunstâncias diferentes, tem culturas diferentes, tem expectativas diferentes e tem filhos diferentes. Mas temos que aproveitar o período ótimo de moldabilidade do cérebro, um período da criança em que praticamente
Tudo é possível, é como se fosse uma esponja que consegue absorver o maior número de conhecimentos, o maior número de inputs e que permite, ou faz com que uma criança possa ter acesso à língua oral, mas também à língua gestual em simultâneo, criando o chamado bilinguismo. Temos que pensar como é que esta criança se vai inserir na sociedade um dia quando for adulto. E que lhe permite, no fundo, adquirir determinadas ferramentas estruturais a nível cerebral que lhe vão ser extremamente úteis para o futuro em termos do seu desenvolvimento de linguagem, mas também do desenvolvimento cognitivo. Eu posso pensar que esta criança é uma criança que tem fracas possibilidades oralistas e que, portanto, vou tentar seguir por um caminho de língua gestual o máximo possível para lhe dar um fundamento de uma língua. E até aí é isso que eu faço. Mas eu aviso os pais de que todo o progresso que possa fazer em língua oral é um progresso que é útil. Temos em Portugal língua gestual oficializada, mas não temos os meios para um adulto facilmente viver numa comunidade ouvinte só com língua gestual. Esta capacidade, esta estrutura extremamente rica em termos de comunicação faz com que efetivamente a criança possa ter, na sua idade depois em adulto ou em adolescente, ter uma maior facilidade de inclusão na sociedade, seja ela onde for. Nós queremos pessoas que falem bem ou queremos pessoas que pensem bem. O grande desafio é proporcionar ambientes de maneira aquela estrutura e o pensamento. A maneira como se expressam oralmente, com as mãos, isso pouco importa. O que nós todos, tenho a certeza absoluta, queremos é pessoas inteligentes. E as pessoas inteligentes têm que aprender a pensar bem. Se puder falar, fala. Se não puder falar, não fala. Mas isso não o impede de ser educado. Fui obrigado, no fundo, a oralizar. E como é que oralizava? O AV era repetido várias vezes. AV, diziam-me, não está bem. AV, tens de corrigir aqui. Agora aqui mais no nariz, com mais força. E diziam, está certo. E repetíamos durante 2h30. No dia seguinte, novamente a mesma situação. AV, era repetido. Lá eu conseguia. E depois passávamos à palavra seguinte, Maria. Maria, repetíamos Maria, e não fazia qualquer lógica, porque estávamos no AV, depois passámos para o Maria, eu não percebia porquê. A minha mãe também se chama Maria, e eu conhecia a palavra Maria. E pensei, bem, ok, Maria, lá repetia Maria, e uma tinha que repetir com o aparelho também, ia controlando a intensidade, e repetia, e de repente, um colega meu, surdo, eu perguntei-lhe, mas porquê que estamos no AV e depois passamos para a Maria? Ele disse, olha, se calhar, eu como vi nos livros, há lá umas águias e umas aves, o AV se calhar são as aves, e depois Maria é o nome da Maria, é de senhora. E eu fiquei a pensar, a senhora, AV... Depois surge novamente uma palavra, cheia, pensei, a Maria está cheia porque comeu as aves? Era essa a minha dúvida. E enquanto se perde imenso tempo com o único objetivo de pôr a criança a falar porque a sociedade é oralista e porque a sociedade é ouvinte, todo esse tempo que é perdido na educação e na infância da criança não é dado na transmissão de conceitos importantes. Como é que os pais ouvintes falam com uma criança surda e falam de ontem ou de amanhã? Os miúdos com surdez têm dificuldade em gerir as questões sequenciotemporais porque são muito visuais e muito espaciais. Quando temos uma criança, um bebê, a gente está por ali, vai falando com o filho. Para uma criança surda nós temos de ter no campo visual, porque senão ele, se não capta dentro do campo visual, nós não estamos lá, a mãe não está lá. E nós temos que fazer acesso através da comunicação, porque não existe outra forma, através dos contextos situacionais, essas ocorrências e esses aspectos que são precisos promover no desenvolvimento. Conceitos abstratos, é preciso falar sobre eles. Conceitos comportamentais, conceitos de valores. A ideia, por exemplo, de perdoar. O que é perdoar? Ou a ideia da compaixão. Então são ideias extremamente abstratas. Nós aprendemos estes conceitos na vida do dia-a-dia. Vamos tendo exemplos, as pessoas dão um nome e nós vamos aprendendo. Ora, para as pessoas surdas, muitas vezes isto tem que ser definido, tem que ser exemplificado. Não é algo que esteja presente na sua vida cotidianamente. Nós somos uma família de ouvintes. Rapidamente fomos começar a aprender língua gestual. Os primeiros conceitos muito básicos, a mãe, o pai, a bola, a água, as coisas que ele precisaria de imediato. E então houve um esforço de ambas as partes. Ele mesmo muito pequenino, bebê,
fazia já uma leitura labial incrível do que nós dizíamos e confirmava-o com mensagens simples, o sim, o não, o olá. E nós, com o gesto, portanto, havia um esforço de ambas as partes. O Tiago conseguia, tentava o mais possível perceber o que nós dizíamos e animicamente havia esse entendimento, e nós, através do gesto, começámos a dar-lhe os conceitos, como a qualquer bebê, surdo ou ouvinte, os primeiros conceitos e as primeiras coisas, palavras mais simples. E, portanto, a primeira comunicação do Tiago foi... Havia vocalizações, não é? Como é natural, organicamente, em qualquer criança, mas as mãos começaram desde sempre a apresentar o mundo. Como é que as mães, de certa maneira, educavam as crianças, não podendo comunicar com elas? Recorriam a várias coisas, imagens, de maneira a que elas sossegassem. Fazer muito mais vezes aquilo que um pai de uma criança ouvinte faria, em termos de promoção de audição, fazer muito mais vezes essas coisas todas. Portanto, pôr muita música, contar-lhe muitas histórias, cantar-lhe muitas canções, aprender a verbalizar as rotinas todas do dia-a-dia, e não fazer como, por exemplo, uma mãe que chegou ao pé de mim e disse-me: eu não falo com o meu filho porque ele não ouve, e eu não sei língua gestual. E uma das pessoas surdas me ter perguntado se durante a noite não havia bruxas em vassouras. Teria sido uma imagem que a mãe usou para que ele dormisse. Agora era a hora de dormir, porque se não dormia, vinha aí a bruxa. E ninguém desmontou. Este jovem tinha 27 anos. Ele não é menos inteligente. O que não houve é a possibilidade de haver acesso a uma linguagem que fosse destruturando estas imagens, não é? A criança surda, uma criança ouvinte, precisa de ser ensinada de forma igual. Claro que é inato, claro que se eu fosse surda seria muito mais simples. Quando estamos a brincar com os amigos e eles querem dizer alguma coisa ao Tiago, eles perguntam-me e depois vão dizer. O T é que é teu. O T. Da forma como se aprende não é eventualmente o mais importante, é um veículo fundamental, promove ou não a eficácia da aprendizagem, mas o importante é pensar que um indivíduo, quando se desenvolve e quando está na escola, deve aprender ao nível dos seus pares tudo aquilo que tem para aprender. Não aprendemos tudo em casa, aprendemos fora de casa, com os amigos, com outros familiares. Estas crianças têm essa possibilidade um pouco limitada. E por isso é que é extremamente importante organizar ambientes educativos que sejam o mais ricos possíveis. Com a preocupação de promover a oralidade e deixar retardar a criança em termos de escolaridade, acabamos por criar segundas problemáticas, que são muito graves em termos de desenvolvimento. É extremamente importante o convívio com outras crianças surdas, com pares a todos os níveis. Que eu prefiro mais os ouvintes do que os surdos, nada disso. Ou seja, eu para desenvolver tenho que sair com os ouvintes. Tenho que ter as dificuldades, tenho que, desculpe, não percebi, tenho que jogar por outros caminhos para tentar perceber. Devem ter na adolescência adolescentes da mesma idade, devem integrar turmas em que não sejam os mais velhos há uma data de tempo e devem crescer com eles, para serem socialmente indivíduos integrados. E, portanto, a criança tem que se fortalecer o mais possível, ter conceitos muito fortes, e daí à fala é um passo, mas é um passo condicionado às capacidades fisiológicas de cada surdo, aos resíduos auditivos que cada um tem. Portanto, isso é uma questão médica, terapêutica, que respeita a terapia da fala. E a educação não se pode prender, o bom resultado da educação não se pode prender com a capacidade da criança se oralizar. É totalmente injusto. O trabalho que eu pretendo fazer com os pais é dar-lhes a conhecer e explicar-lhes que a utilização das próteses é fundamental durante o dia todo nas crianças mais pequenas, em que a proposta está em cima da mesa para elas promoverem a língua falada. É explicar-lhes que o tempo de audição dessas crianças foi diminuído em relação às crianças ouvintes.
Auriculares nos ouvidos, tinha também o aparelho na parte do peito, depois nas costas, era preso por elásticos no peito e nas costas, e tinha os auriculares nos ouvidos, e sentia sempre aquela pressão nos ouvidos, sentia sempre uma pressão nos ouvidos, sempre aquela dor, e o problema é que tinha que estar sempre a trocar de moldes, sempre, e tinha sempre dor, sempre, estava sempre muito ansioso, não aguentava, tinha os auriculares e sentia aquela pressão, aquela dor, poderia ser um defeito, não sei porquê, mas estava sempre ansioso e tinha que aceitar, e tirava os auriculares de um ouvido, do outro, tirava sempre, depois diziam-me que não, batiam-me, diziam-me que eu tinha que deixar ficar, se não era castigado, batiam e castigavam, estava sempre muito ansioso, aguentava sempre, sofria, e em relação a ouvir, sentia assim aqueles barulhos, era o que eu ouvia. Agora, em aulas de terapia da fala, tinha que aprender a falar, tinha que fixar os sons. Agora, em espaços exteriores, quando gritavam, quando gestualizavam, aquele bater das mãos, sentia aquele bater todo nos meus ouvidos, na minha cabeça, e não conseguia aguentar. Depois, em sala de aula, havia aquela paragem, o som da régua, o bater na mesa, aqueles bateres na minha cabeça, e eu sentia sempre... eu odiava os auriculares. Retirava-os, roía os fios, depois dava uma bofetada, depois voltava a pôr o auricular, depois voltava a roer os fios e partia os fios, partia sempre os fios, e isso acontecia diversas vezes. Depois acabavam por mandar uma correspondência aos meus pais a reclamar devido ao facto de eu roer os fios e que eles tinham que pagar. Os aparelhos eram uma caixa enorme, passou para uma caixa um bocadinho mais pequenina, depois passou para um aparelho atrás da orelha, e hoje os aparelhos mais pequeninos são totalmente dentro do ouvido. Também do lado tecnológico, uma diferença enorme. Nós tínhamos amplificadores que passaram a ser processadores com capacidades de cálculo como um computador, como o vosso portátil. Ato cirúrgico é fácil para quem sabe, como aqueles médicos sabem, está totalmente tudo desenvolvido e eles fazem isso, mas depois é o acompanhamento depois, porque é uma criança e todos os dias era feito de manhã à noite com os médicos e com os terapeutas de fala, com as pessoas todas auxiliares, era um trabalho de descobrir todos os dias uma nova realidade. O trabalho da terapeuta da fala é um trabalho que precisa de trabalho de equipa, de áreas educativas e de áreas clínicas e mais técnicas. O audiologista nos vai dar informações sobre a capacidade auditiva da criança e o potencial que ele tem para ela vir a aprender a falar ou não. E, portanto, quais são os percursos educativos que nós podemos ter em cima da mesa e as propostas que podemos apresentar aos pais. Eu falo muito com ela na mesma, eu preparo-a, eu faço todos os pressupostos comunicativos para fazer com que essa criança esteja desejando aprender a comunicar cada vez mais e por via auditiva se eu lhe quiser pôr um implante. Eu não gostava das aulas, mas quando chegava a hora de terapia da fala no horário, eu ficava muito interessado, muito entusiasmado, sempre muito entusiasmado por ir, e eu amava a terapia da fala. Sentava-me logo, colocava os escutadores, muito quietinho, à espera, e chegava a terapeuta da fala e dizia que eu era muito fofinho, eu era o mais pequenino, eu era o mais novo, eu era o fofinho, e era o modelo da Escola São Francisco de Sales por ser o mais novo, era o único, e era como se fosse a mascote. E adorava mesmo terapia da fala, ia sempre à terapia da fala. Agora, quanto às aulas, não gostava. Eu preferia a terapia da fala, sentava-me logo e, portanto, ela dizia os nomes, não dizer o nome de banana, dizer o nome de popó, e tinha mesmo prazer na terapia da fala. E, entretanto, era a questão de dizer o R, não era a língua no céu da boca, tinha aquele som todo, o R, depois diziam novamente, depois com a régua colocavam-me na língua para eu bater no céu da boca, e, entretanto, tentava novamente, era um esforço, mas eu nunca desistia. Eu tinha mesmo prazer na terapia da fala, estava sempre muito entusiasmado. E depois chegava ao C, tinha que ser com o dedo na garganta, depois novamente o C, depois bebia água, gaguejava e estava ali com a língua a bater no céu da boca, e entretanto a água a escorrer pelo peito e continuava, e o C, e depois estava mal, depois fazia novamente, depois chegava a outra, era sempre com a água de um lado para o outro, sempre a bater no céu da boca, e era assim o treino, era um esforço, era um ensino para que eu dissesse o C de uma forma melhor. E era como quando chegava a vez de dizer o G, tentava falar novamente, depois era com a mão, com o punho na minha barriga, a tentar dizer novamente, depois novamente o G, a tentar que sair aquele som do G, o som do G com o bater na barriga, e entretanto depois ficava muito feliz, porque adorava mesmo terapia da fala, mas era porquê? Era o reboçado que ela me dava. Depois também, numa sala ao lado, só com o professor que às vezes ia, através da lista, nomear os alunos, tu vem comigo, e eu ia para a sala ao lado, ia em frente a um espelho, nós os dois de frente, o professor ao meu lado, a olhar olhos nos olhos através do espelho,
com o objetivo de desenvolver a oralidade. Fazíamos água, ar, soprar com força, mais, menos, para desenvolver aqui a parte vocal, para puxar pela fala, para ver se conseguimos falar. Punha a mão debaixo da garganta, eu sentia, punha a mão e sentia a vibração da voz do professor, eu sentia, punha a mão. E depois, por exemplo, para dizer não, a expressão que eu associava, só que era uma coisa que eu não tinha muito interesse. Eu já em casa falava com os meus pais, ainda tinha que ir para a escola falar também. E depois com os surdos falavam em língua gestual, dava uma confusão. E com os surdos, quando eu falava em língua gestual, era uma coisa natural, não era uma coisa forçada. E aprendi com naturalidade, enquanto que aqui na terapia era uma perda de tempo, era um esforço. E eu não gostava muito. E o meu comportamento também, quando era miúdo, era muito nervoso e elétrico. E eu não conseguia estar calmo, e acho que eu não me identificava bem com isto, não gostava muito. Lembro-me quando era pequenino, estava em Coimbra depois da operação, tinha uma terapeuta de fala, que para mim também foi como segunda mãe, que tinha que portar bem para receber os repassados, tinha que esforçar mesmo, ou seja, que esforcei muito para ouvir, para tentar chegar ao tal nível. Saboreava o repousado e tinha de ir para a aula e não tinha vontade nenhuma de ir para aquela aula. Eu tinha interesse nessa outra aula de terapia da fala, eu adorava a terapia da fala e não sentia diferença nesses dois mundos, não sentia. Eu tinha entrado desde cedo na escola, tinha adquirido as duas línguas, a língua gestual mais a língua escrita, portuguesa, oral, escrevia e era espetacular. Eu acompanhei muitos jovens que nem se sentiam nem a pertencer ao mundo dos surdos nem ao mundo dos ouvintes, porque tinham sido reabilitados com estes métodos oralistas. E por muitos anos e muitos anos de reabilitação que se tenha, nem sempre a fala oral é perceptível. Por outro lado, não aprenderam a língua gestual e também não se sentem aceitos pelos surdos. E do ponto de vista da identidade, há uma grande fragilidade, não se identificam nem com uma comunidade, nem com a outra comunidade. E é justamente isto que nós gostaríamos, e que eu acho que é o grande desafio, que é proporcionar às crianças surdas, a mesma possibilidade que nós hoje sabemos que as crianças surdas de famílias de surdos têm, uma capacidade de se expressar, de pensar, como qualquer um de nós, porque tiveram a possibilidade de ter acesso a uma língua. Como costumo dizer, não sei se comecei a falar primeiro língua gestual portuguesa ou falar língua portuguesa. Tal como os outros pais comunicam com os filhos, eu também tinha essa vontade e essa comunicação surgia com os meus pais. Para mim era perfeitamente natural, se queria falar com eles, tinha-me que deslocar ao pé deles. A casa onde nós morávamos tinha o chão de madeira, batia com o pé no chão para fazer vibração, para eles sentirem e olharem para mim. Depois, se calhar mais tarde, ali mais perto da adolescência, que posso dizer que surgiu se calhar aquela revolta, entre aspas, porque eu via que alguns colegas meus gozavam e diziam: os teus pais são surdos e não sei o quê, tens sorte, eles não ouvem o que tu dizes, podes fazer barulho à vontade lá em casa, não tens a mesma preocupação de se calhar levar um ralhete dos teus pais ou eles chamarem-te a atenção e tens sorte, pronto, os teus pais são mudos. E muitas das vezes eu dizia: ok, eles são surdos, não são mudos, mas isso não implica que eles não tenham responsabilidade na minha educação. Quando eles levavam os amigos lá a casa, eu ficava sentado ao lado deles e ficava a olhar para todos eles para perceber o que é que eles diziam uns aos outros, e foi assim que eu fui começando a aprender a língua gestual portuguesa. Naquele dia passou um grupo de surdos e eu olhei pela primeira vez com olhos de ver e olhei para aquele grupo e fiquei completamente extasiada e disse: uau, eu quero aprender. E lembro-me perfeitamente disto, dizer à minha colega: espera só um bocadinho que eu venho já. E fui para uma cabine telefónica perguntar as informações, onde é que o nome da Associação de Surdos. Liguei, mas na hora, posso ir aprender? Normalmente disseram que sim, se eu tinha algum familiar surdo, se tinha algum porquê. Não, quero. E aquelas coisas que não se consegue controlar. E lembro-me perfeitamente de chegar à Associação de Surdos, vi uma intérprete a traduzir e lembro-me deste pensamento: eu quero ser assim quando for grande. Aquela coisa, eu quero ser isto. É lindo poder fazer a ponte, porque eu estava a falar, ela traduzia, a outra pessoa respondia, ela traduzia. Eu fiquei literalmente fascinada. E nessa altura já eu via a senhora lá do quadradinho, da televisão, a intérprete, e já era fã.
sem dúvida, e já desde criança, sim, mas nessa altura é que eu acho que se deu o clique, em que eu disse, não, acho que não me vejo a fazer outra coisa, porque é dentro desta língua, é com esta língua que eu me sinto bem, é a língua que, sem dúvida, é a minha língua materna, é a língua que eu utilizo em casa com os meus pais, e acho que era muito importante ter uma profissão nesta área, porque ia-me recompensar a nível pessoal, e ia, sem dúvida, não só ajudar os meus pais, entre aspas, não é? Porque desde criança que sou intérprete dos meus pais, e que poderia transpor todo este trabalho de tradução, neste caso de intérprete, para outros surdos. E este trabalho que desde pequeno, e este convívio que desde pequeno que tive com outros filhos de pais surdos, levou-nos depois, em 1991, a criar a Associação de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, que hoje já não existe. Se formos a ver, a língua gestual sempre existiu, não é? Mas claro que ao longo dos anos sofreu grandes alterações, porque a própria língua, como qualquer outra, como o português, que seja uma língua viva e utilizada pelos seus usuários, vai evoluindo, quer por seja de aparecimento, por exemplo, da internet, não havia o gesto internet, teve que ser criado, que é este, por causa do símbolo que está associado à internet. E muitas vezes, dentro do próprio país, nomeadamente em Espanha, cada região autónoma tem a sua própria língua. E em Portugal há uma diferença entre a língua gestual portuguesa utilizada na Zona Sul e utilizada na Zona Norte. Em Lisboa é uma imperial, no Porto é um fino. Por isso há uma ligação também à linguagem oral. Na frase eu vou pintar a casa, em língua gestual acabamos por fazer uma inversão que é casa, eu vou pintar. Ou seja, a perspectiva visual é no sentido de incidir de onde é que vai começar a ação e só depois é que é feita toda a construção associada a esta mesma ação. Eu não vou estudar, eu não digo eu não vou estudar, digo estudar, eu não. Ou seja, a negativa aparece sempre no final. Nós muitas vezes não nos apercebemos, mas a gramática, a grande essência da gramática da língua gestual está na nossa expressão facial. Enquanto no português nós associamos muito ao tom de voz, não é? Quando nós utilizamos o imperativo, a interrogativa está mais associada ao som, não é? Todos estes pormenores da gramática estão na expressão facial. Quando eu faço a interrogativa, normalmente as sobrancelhas levantam, a questão do imperativo é uma ordem, a expressão fica mais forte. Antigamente tinha essa ideia de que era pobre, a língua gestual era pobre. E era pobre porque se pensava que eram umas estruturas estranhas. Os vocábulos muitas vezes não tinham um gesto, porque era uma língua que de certa maneira foi proibida. Mas em sala de aula, aí sim, existiam regras. E eu não sabia, eu não tinha a noção da palavra proibição. Desconhecia o que era essa palavra. Eu sabia era que ao entrar em sala de aula tinha que me adaptar às regras e era oralizar. Sentava-me e, às escondidas, utilizávamos a língua gestual, tínhamos a mesa, a professora de costas a escrever no quadro e nós, às escondidas, utilizávamos a língua gestual. E quando ela olhava, nós parávamos. E olhava para nós e ela sabia, a professora sabia, porque ouvia as nossas mãos a gestualizar a língua gestual. E ia escrevendo no quadro, olhava, nós parávamos e nós tínhamos sempre o coração a bater, sempre a palpitar, sempre. E a professora olhava, começava a oralizar, a falar e nós estávamos centrados nela, sempre, na sua boca, sempre. E estávamos em mesa, a uma distância muito curta dela, estávamos ali 1 hora com a mira apenas na boca dela, apenas centrados na boca dela, naquele espaço da boca dela. E não podíamos olhar para o outro lado que não fosse para ela. A professora depois sentava-se, começava a leitura de um livro e aí sim nós utilizávamos a língua gestual às escondidas e éramos descobertos. Mas no meu grupo, na minha turma, no meu tempo era diferente da turma, por exemplo, do Nelson, o meu irmão. Aí sim, eles levavam reguadas e se utilizassem a língua gestual levavam mesmo reguadas. No meu tempo não existia. Apenas o castigo de sermos colocados no canto da sala e estarmos ali a olhar para a parede durante 3 horas, sem intervalo. 1880 representa o Congresso de Milão. Aboliram por completo a educação através da língua gestual, em prol do chamado método oral puro. O que era importante, porque o mundo é dos ouvintes, a maioria tem que comunicar oralmente. E, portanto, isto foi um lema, digamos assim, até à década de 90. A partir do fim da década de 90, sobretudo após o reconhecimento da língua gestual em 97, é que começou a surgir uma outra maneira de olhar as pessoas surdas e o seu desenvolvimento. Portanto, é extremamente recente. Com este reconhecimento, houve uma linha, não é, que foi colocada no artigo 74, que é a linha H,
em que contempla o reconhecimento de língua gestual na área da educação, ou seja, nas escolas, quando uma criança surda vai para uma escola de referência, é-lhe assegurado uma educação bilingue. Essa criança tem direito a ter acesso a um professor de língua gestual, a um intérprete de língua gestual, a um terapeuta da fala. Estamos a falar de jovens, desde que entram para as escolas, não é? Dos 6 até aos 18 anos, 17, 18, quando terminam o 12º, aqui é-lhes assegurado um intérprete e todos os recursos que são necessários. Fora isso, cá fora, na vida em sociedade, a pessoa surda não tem a garantia de que possa ter um intérprete. No respeito ao surdo, há um afastamento, desde logo. Há afastamentos e é como que um voltar de costas. Mas porquê? É devido a esse termo, surdo? Há pessoas que imaginam logo a dificuldade no falar, as várias dificuldades e acabam por deixá-los de parte. Mas quando um surdo vai à Segurança Social ou quando vai ao médico, chega ao surdo e o médico pensa logo na chatice, no atender esse surdo. Depois vai acompanhado dos pais, porque o Estado não apoia na colocação de intérpretes a nível dos hospitais nacionais. E por isso é que era muito importante que a língua gestual fosse reconhecida não só na educação, mas sim como língua oficial. E aí seria uma porta para diversas portas mais pequenas, não é? E seria um passo importante não só para o reconhecimento a nível nacional, como também para o reconhecimento da própria pessoa surda. Em Inglaterra tens, nos serviços públicos, tens um dísticozinho à porta do serviço público, quem usa aparelhos para modificar a frequência para X, para poderem comunicar com ele lá dentro. Cá. Estes surdos pedem desculpa. É, efetivamente, criarmos uma sociedade de igualdade de oportunidades em que as pessoas com deficiência sejam olhadas de igual forma como as outras pessoas. É especialmente importante para aquele grupo, mas todos nós beneficiamos enquanto sociedade, porque há muitas pessoas que são surdas para o português. Nós temos muitas comunidades de imigrantes e, portanto, quando nós tornamos o mundo acessível para as pessoas surdas, também estamos a tornar o mundo acessível para os outros todos. Todas as conquistas que são feitas na área da deficiência são em prol de toda a sociedade. E dou como exemplo, geralmente, a questão da sinalização nos transportes públicos, da localização das paragens em forma escrita e muitas vezes da forma oral. Na altura tinha cerca de 16 anos e quis apanhar um táxi pela primeira vez. E esforcei-me e chamei o táxi, o carro parou, entrei e disse para o senhor: quero ir para a calçada do Lumiar. O senhor disse: ok. Eu fiquei descansada, ele percebeu a informação e ele falava enquanto conduzia. Pus-me a pensar: mas com quem é que ele fala? Se eu sou surdo, não há aqui mais ninguém. Ele falava e pensei: bem, eu vou-lhe dizer: olha, peço desculpa, mas eu sou surdo, não ouço. E quando lhe disse não ouço, neste caso, o senhor disse: ok. Lá continuou a falar ainda mais alto, de uma forma mais bruta e mais alta, até dentro do carro se sentia o eco. E isto acontece sempre, quase sempre que tu dizes: olha, o meu filho é surdo. Alguém está ali, tipo: olá, como é que te chamas? Olha, o meu filho é surdo. Desculpe. E vão-se embora. É assim que se lida com a surdez. Porque a surdez é uma deficiência escondida, não é uma deficiência, uma pessoa não está de cadeira de rodas, uma pessoa não é trissémica, uma pessoa não tem uma deficiência física válida e notória, não é? Portanto, é uma pessoa normal. Por exemplo, uma rapariga, comecei a conhecer essa rapariga, começámos a sair e essa rapariga começou a gostar de mim, mas depois quando eu disse: olha, não leves a mal, mas eu nasci surdo, sou implantado, e essa rapariga no dia seguinte deixou-me falar. Sonhava muito, era normal. Eu, quando era criança, é normal sonharmos coisas meio disparatadas, mas também coisas ligadas à realidade. Eu, quando era pequenino, via e achava estranho. Eu sentia-me diferente dos outros, mas estranhava as pessoas não virem atrás de mim, não era sempre eu a ir atrás das pessoas e das coisas. Eu tinha essa dificuldade, sabia que tinha esse problema e sentia necessidade em resolver. Tinha essa necessidade de ir atrás. E era normal eu olhar para cima porque eu via os filmes de cinema e via irem ao espaço e eu fiquei e questionava: há alguma coisa para além do que existe aqui? Não? E as pessoas diziam que não, tu sonhas muito. E eu, ok, mas eu depois via nas idas ao espaço, nos filmes, e tinha curiosidade em ver o que é que há. E eu sentia como que a sociedade ignorava-me a mim. Parecia que eu não fazia parte, mas tinha curiosidade em conhecer o que não existe. Eu sentia-me como esse desconhecido, quer dizer, fazia-me sentir que eu não pertencia a este mundo também. Porque muitas vezes aquele vazio que sentiam em casa, que era não se apropriarem
corretamente aquilo que estava a ser dito. Não entenderem muito bem, às vezes, o que é que ia acontecer ou o que estava para acontecer. Isso não acontecia quando entravam nas associações de surdos. Muitas vezes, na adolescência, tinham aquele sentimento que verbalizavam, finalmente tinham encontrado a sua família. Antigamente, o movimento associativo dos surdos era muito bom, ou seja, dentro das associações havia muita realização de projetos em colaboração com o governo, eram esses apoios que haviam e víamos cada vez mais surdos a participar, de Lisboa, do Porto, muito contacto para a área do desporto, cultural, desde futebol ao teatro. E então era muito bom, e era aí que surgia a riqueza da língua gestual. Hoje em dia isso não acontece. Porquê? Porque surge a integração, há o isolamento dos surdos, perde-se a estrutura da língua gestual, perde-se a identidade, e é por isso que temos esta situação atual. Também com o surgir das novas tecnologias, os telemóveis, entre outros, os computadores, toda a tecnologia que tem surgido faz com que o contacto dos surdos seja feito através de mensagens, por exemplo, já não vão à associação, e o contacto é esse, é feito na rua. E isso é muito, muito triste. Está. Cai a noite devagarinho, João Pestana vem a caminho, vem das estrelas dar um beijinho, embalar a Sara e o Tiago, um bom soninho. Projeto Som em Silêncio, que basicamente é uma sensibilização à diferença, através da música, através de um concerto acústico, onde eu consigo explicar às crianças de uma forma muito natural que existem outras, com outra forma de comunicar. Gato! Muito bem! E é espetacular poder ver tantas crianças que nunca tiveram contacto com a língua gestual, nunca tiveram a percepção do que é realmente ser surdo, e no final do espetáculo quererem ter um amigo surdo, porque já sabem dizer imensas coisas, já sabem cantar a música do crocodilo, já sabem dizer gosto muito de ti. Na altura eu tinha cerca de 9 anos e a minha mãe pediu-me para ir às compras. E disse-me, tens que ir comprar batatas, entre outros artigos. Eu disse, mãe, não quero. E ela disse-me, não, tens que ir, como é que vai ser no futuro? Quando casares, a mulher é que faz tudo e o homem não faz nada. Não pode ser. Ela deu-me um papel com as compras e o dinheiro. Lá eu dirigi-me à loja, à mercearia, vendia diversos artigos e então fiquei à espera, fiquei à porta e o meu coração batia e via várias pessoas, ouvintes lá na loja, na fila, à espera para serem atendidas. Saía uma, depois saía outra, depois ficava uma, entretanto entrava outra e saiu, e este entra e sai, e eu não conseguia entrar. Tive quase 2 horas à espera. E a minha mãe, em casa à espera, do que me pediu para fazer o almoço. Devia pensar, o João nunca mais chega, deve ter achado esquisito. Entretanto, sai a última pessoa, eu entrei, dirigi-me ao senhor e disse, olha, 3 quilos de batatas. E ele diz-me, fala muito bem, muito bem. Eu disse, olha, veja lá se despacha, pensei para comigo, para que não quer que ninguém apareça. Entretanto, ele deu umas batatas, eu saí, fui a correr para casa, e a minha mãe disse, João, então, tanto tempo. E eu disse-lhe, mãe, estava lá imensa gente, uma fila enorme, entreguei-lhe as batatas. Mais tarde, foi a partir dessa altura que eu comecei-me a habituar e a ir mais vezes às compras, porque na altura era tímido, e foi aí que a minha mãe começou a puxar por mim para sair mais vezes às lojas. Foi como se a partir desse momento ganhasse a minha autonomia. Sociedade ouvinte. Há pessoas que não ouvem, há pessoas que não veem, há pessoas que são amarelas, pretas, brancas. São uma sociedade de pessoas, não é uma sociedade de deficientes ou deficientes, é uma sociedade de pessoas. As pessoas têm direito a viver a sua diferença pela positiva. Ser surdo é ser um cidadão como outro qualquer. Sempre habituei a ouvir, mas se me considero uma pessoa surda, acho que sim. Quando sei um aparelho, sou, por ser um aparelho, sou uma pessoa surda. Não... Se ouvisse bem, ele não seria surdo. Logo, ele tem um déficit, tem uma deficiência num ouvido ou num órgão periférico, ele tem uma deficiência. Claro que essa deficiência deu origem, indiscutivelmente, a uma questão cultural, a uma identidade, a uma minoria, a um grupo da sociedade que tem um determinado perfil do ponto de vista auditivo, que tem o resto tem todas as capacidades que qualquer normal ouvinte tem, mas tem a sua identidade. Depende da forma como essa limitação for abordada, for encaminhada e for orientada. Em termos pessoais, em termos familiares e em termos sociais. Pessoa surda é assim, é uma pessoa independente, tem língua própria, cultura própria, tem identidade própria também, como eu. Uma criança surda não está doente, é uma criança extremamente saudável e que precisa de viver um momento com a sua família ouvinte
e com os seus amigos surdos. Todos eles têm que fazer parte do mesmo mundo. A criança não tem que andar a flutuar entre dois mundos diferentes e separados e um dia ter que escolher um deles. Não, isso é um perfeito disparate. Tudo está ligado e isso tem que ser assim logo desde o início. Parece que olham para nós como estando doentes. Nós não somos doentes. A questão é estes obstáculos, não compreender a pessoa surda. Mas o problema é vosso. Estou cansado, e tem sido assim ao longo do meu crescimento. Estou cansado. E o que é que eu preferia? Era desaparecer, era ir embora, era morrer, era suicidar-me. Estou nesta angústia, com esta pressão toda, que é diária, e muitas vezes os pais com a preocupação sobre o futuro dos filhos, como é que será o futuro, e a sociedade com todas as barreiras, e esta angústia pelo como é que há de ser melhor, com estes obstáculos diários. Estou cansado. Os responsáveis por crianças surdas, os pais de crianças surdas, o mais rapidamente procurassem adultos surdos, em vez de temerem a sua presença ou de temerem o serem tão diferentes do que conhecem até hoje, e que há aqui uma sensação de não pertença. Se o filho conhecer estas pessoas e esta comunidade, pode deixar de lhes pertencer, o que é completamente errado. Esta comunidade e estas pessoas trazem todo o lado humano, trazem todo o lado cultural. Um pai ou uma mãe, ao verem adultos surdos extremamente bem-sucedidos, felizes, inteligentíssimos, o que fazem é de certeza o que nos aconteceu a nós, que é descansar sobre o futuro do filho. E não faz sentido nenhum dizermos que isto é uma cidade ouvinte, vamos prepará-los para uma cidade ouvinte. Não, isto é uma cidade de pessoas, vamos prepará-lo para ser uma pessoa. E não para ser um ouvinte, porque ele não é, ele nunca vai ser um ouvinte, ele é surdo. Eu acho que já começámos a mudar um bocadinho, mas ainda falta mudar muitas mentalidades. E acredito que a mudança começa em nós. Ontem ouvi o mundo sussurrar: se não parares tudo pode acabar. Ajuda-te, ajuda-te, amarra o tempo, pode escapar. Faz uma pausa só para pensar. Ajuda-te, ajuda-te, agora temos de avisar. Muda, se mudares tudo muda. Não mudes, todos mudam. Tu e tudo muda. Sozinha não posso fazer tudo soar. Junta a tua voz e vamos gritar. Ajuda.